O sistema sacrificial provavelmente seja a parte mais conhecida do ritual do santuário, porque é o que aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. O sangue do animal que morria pelo pecador se torna um símbolo do sangue de Cristo que morreu por cada um de nós. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Tema da semana: expiação, oferta da purificação. Olá, querido amigo, é muito bom podermos estudar a Bíblia nesse programa que é tão querido de todos nós, Lições da Bíblia, aprendendo com a palavra do Senhor. Você sabe, esse trimestre nós estamos abordando um dos temas mais centrais da Bíblia, que é o santuário. Eu tenho aqui o nosso guia de estudos, que a gente sempre apresenta e mostra, para que você saiba que você pode ter esse manual também para estudar, para aprender mais da palavra de Deus. Esse trimestre, aprendendo sobre o santuário. Talvez você não saiba, mas é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Nós encontramos todo o plano da redenção no santuário. Como você sabe, eu sou o pastor Ivan Saraiva, apresentador do programa Está Escrito Adoração. Mas de maneira excepcional, nesse trimestre, vários apresentadores aqui da Novo Tempo estão apresentando o Lições da Bíblia e é uma alegria poder participar desse programa que todos nós gostamos muito. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco dois amigos da Novo Tempo, dois pastores que têm se dedicado à pregação do Evangelho de tantas maneiras, mas que trabalham aqui na Novo Tempo. Pastor Ailton Santana, que tem dedicado a sua vida a pregar o Evangelho de tantas maneiras, já está aqui no Está Escrito desde o tempo do pastor Fernando Iglesias, continua no Está Escrito, e as suas atividades aqui, além do Está Escrito, envolvem também a Voz da Profecia, que é um programa de rádio. Pastor Ailton Santana, quais são as suas atividades aqui na Novo Tempo, sua saudação para os amigos do Lições da Bíblia? É sempre um prazer crescer no conhecimento da Palavra de Deus, ainda mais com esse guia preparado com tanto carinho, não tenho dúvida, orientado pelo Espírito Santo, para que nós possamos crescer no conhecimento do amor de Deus, do plano de Deus e da vontade de Deus. Pois bem, trabalhamos aqui na Novo Tempo, ajudando na produção de conteúdo para dois programas. O programa Voz da Profecia, que é um programa voltado para o rádio, né? E o programa também Está Escrito para a televisão. Está escrito em duas versões, o tradicional e também um programa de pregação às quartas-feiras, ao vivo, que é o Está Escrito Adoração. Contribuindo ali com a nossa participação, né? Providenciando, enfim, material para que possa servir de suporte para o apresentador. Nas nossas reuniões de pauta, sempre reunimos ali, vamos discutindo sobre o que vai ser o tema e vendo como a gente pode ser útil. E graças a Deus temos ficado muito felizes, satisfeitos com os resultados, né? Que são pessoas procurando conhecer a palavra de Deus e também entregar a vida ao Senhor. Amém. O telespectador talvez não saiba, ou talvez até já saiba, o Ailton Santana é o anjo da guarda, né, do programa Está Escrito, sempre orientando, conhecedor profundo da palavra de Deus. E é uma alegria poder trabalhar com você, Ailton, e também estarmos juntos aqui no Lições da Bíblia. Prazer é nosso, pastor. Temos também a alegria de termos um dos componentes do quarteto mais amado e querido do Brasil, pastor Jairo Souza, que tem tantas atividades, tantas viagens, mas não é só Voz da Profecia, só Arautos do Rei, né? Além de todas as viagens, além de ir decorando letras e melodias da sua época, de épocas anteriores. Às vezes, quando eu saio com o quarteto e eu vejo eles cantando música após música, eu penso, como é que consegue memorizar tanta letra de música, né? E, lógico, cada um na sua voz, né? Não é só a melodia que seria mais
Tranquilo. Pastor Jairo, seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Obrigado, pastor Ivan. Prazer estar aqui. Realmente é um desafio muito grande, né? Hoje o quarteto tem um repertório de aproximadamente 60, 70 músicas. Isso, lógico, com o passar do tempo a gente vai aprendendo, mas Deus tem ajudado, né, nesse processo de aprendizado, de decorar letras, vozes e as viagens também têm sido muito abençoadas ao longo desse ano. E especialmente aqui na Novo Tempo, o contexto da Novo Tempo, a gente tem atuado como produção do Bíblia Fácil, do programa Bíblia Fácil, né? Que está indo para a 5ª temporada agora com a apresentação do pastor Arilton. Você começou ali ainda em 2010 e agora a gente já está na 5ª temporada com o pastor Arilton, estamos preparando essa temporada agora para outubro, ali vai ser gravado no Rio de Janeiro. Então a gente está muito feliz. Conversões lindíssimas, né, acontecendo a partir do programa Bíblia Fácil, e muitas pessoas pedindo cursos bíblicos, né, para poder estudar, conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. É um programa muito evangelístico aqui da Novo Tempo. Nós recentemente estivemos no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e naquela ocasião 4 pessoas me abordaram falando que haviam conhecido a mensagem bíblica, tinham aceitado a Jesus a partir do programa, dos estudos, enfim, de tudo que a Novo Tempo oferece, né? Então, isso traz significado a tudo que a gente faz aqui, tanto eu quanto o pastor Ailton Santana. A gente produz tudo isso e trabalha juntamente com os demais servidores aqui para despertar esse interesse nas pessoas e é muito gratificante quando a gente vê esse resultado. Amém. Queridos, nós temos uma jornada agora com os telespectadores, nós vamos apresentar um aspecto do santuário que nos trará à luz, né, ao conhecimento bíblico, à revelação e também ao sacrifício de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo que Deus nos oriente para que possamos compreender corretamente o estudo da lição, né? Então vamos fechar os olhos, vamos curvar a fronte e vamos orar. Querido Pai, nós estamos felizes pela oportunidade de estudarmos a Bíblia, estarmos em tão boas circunstâncias, condições para refletirmos em um aspecto tão importante de todo o santuário e nós imploramos que o Senhor permaneça conosco e com todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Ajude-nos a crescermos no conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso guia de estudos nessa semana apresenta um título, né? Expiação, oferta de purificação. O que seria expiação? Para que o telespectador já consiga entender o que era expiação dentro do contexto bíblico, do Antigo Testamento, qual era o aspecto, né? O que era de fato expiação. É interessante essa palavra expiação, né? Talvez o telespectador pense assim, expiação com S ou com X? Com S tem um significado totalmente diferente, né? Não é o ato de observar. O contexto bíblico de expiação tem muito mais que ver com pagamento de culpa, né? Pagamento de dívida. Tem que ver com a condição em que a Bíblia descreve a humanidade, após ali Gênesis 3, até o antepenúltimo capítulo da Bíblia é o contexto do pecado ali, né? Nós temos Gênesis 1 e 2, Deus criando um mundo perfeito. Lá em Apocalipse 21 e 22, o mundo sendo restaurado, a perfeição original, mas o que nós encontramos nesse intervalo é a realidade do pecado. Dentro desse contexto, então, Deus apresenta logo ali em Gênesis 3 a necessidade de um conserto, de consertar o que o homem havia estragado. No caso, a desobediência que trouxe o pecado e a tristeza, a morte e tudo que nós vemos nos dias de hoje. Então, naquele contexto, Deus ele diz para Adão e Eva que o filho dele viria para pagar esse preço, né, o preço pelo pecado. E o preço do pecado, segundo Romanos 6, 23, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o pagamento dessa dívida implicaria necessariamente em derramamento de sangue, em morte expiatória, no caso, a morte do seu filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a expiação seria uma substituição, né? Isso. Então, houve uma dívida, né, por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, o pagamento, como você mencionou, né, desse pecado seria a morte e nós deveríamos morrer, certo? Naturalmente. Então, Jesus Cristo vem e morre no nosso lugar, e isso é expiação, é a morte substitutiva. E essa segunda parte aqui, pastor Ailton, quando diz assim, oferta de purificação, veja, então a expiação, morte substitutiva. Sim. Como que é essa oferta de purificação? Olha, você só purifica algo que está impuro, né?
nós podemos entender a oferta de purificação que ocorria no ritual do santuário? Basicamente, para se limpar, purificar, existem 3 elementos. A gente conhece mais 2, que seria a água, né, para lavar, né, e ali com sabão, alguma coisa, enfim, um produto, né? E também o fogo é usado para purificar. Mas a Bíblia apresenta algo diferente, o sangue, né? Então, e é esse o que nós vamos entender aqui. Por exemplo, quando nós falamos de oferta da purificação, nós estamos querendo dizer o quê? Oferta para deixar algo puro, algo limpo. E aí vem, mais uma vez, a Bíblia trazendo luz para que nós possamos entender que a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, em nosso favor, Ele nos limpa, nos purifica e nos torna agora dignos, né, de novamente entrarmos naquela aliança que havia no passado, aquele plano original do Senhor, e sermos resgatados e novamente estarmos em comunhão, em harmonia com Deus. É interessante que a Bíblia apresenta, portanto, essa expressão oferta da purificação como alusiva ao sacrifício de um cordeiro. Portanto, o cordeiro morrendo, uma vítima inocente no nosso lugar, apontando para o sacrifício de Cristo, que Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que o sacrifício de Cristo seria todo o suficiente para nos lavar, nos purificar dos nossos pecados, não em nossos pecados. Isso é bem claro. Portanto, a partir do momento que o sangue de Cristo me lava e o sacrifício de Cristo me purifica, eu passo a viver uma nova vida e agora eu devo o quê? Viver em harmonia com a vontade de Deus e o plano de Deus. É interessante essa questão, né, dos 3 elementos para a purificação: a água, o fogo e o sangue. E é interessante a gente perceber que Jesus é a água da vida, Sim. Ele também é fogo consumidor e Ele também derramou seu sangue, né? Então, uma das principais funções, né, de Cristo Jesus foi nos purificar desses pecados, né, desses erros. E aqui a lição, ela vem trazendo na parte de domingo, 3 tipos de pecado descritos ali no Antigo Testamento, de maneira básica, né? A gente poderia criar outras variantes aí, mas 3 tipos básicos de pecado. Que pecados seriam esses, né? Que eram cometidos, estão descritos aqui no Antigo Testamento, mas a gente pode entendê-lo para todas as eras, né? Sem dúvida. Havia 3 tipos de pecado que o nosso manual de estudos ele apresenta. O primeiro, pecado inadvertido, né? Pecado sem intenção. O segundo, pecado com intenção, onde a pessoa tinha consciência do que estava fazendo. E o terceiro tipo, o pecado chamado de rebelião, quando na verdade não há nenhum sentimento assim de tristeza ou de mudança de atitude. É deliberado, mas rebelde, é um passo além, né? E nós encontramos vários exemplos disso na Bíblia e na nossa própria experiência cristã, porque muitas vezes de forma inadvertida a gente termina cometendo faltas, né? Cometendo erros. A mentira é um pecado muito comum, que muitas vezes as pessoas simplesmente cometem sem perceber. Você pode mentir através de palavras, você pode mentir através de atitudes, transparecendo uma ideia que não corresponde à realidade. Omitir também. Omitir também é uma forma, né? Então assim, o contexto do pecado, dentro dessas 3 esferas, ele é permanente. E em alguns aspectos, assim, um pouco mais complicado, especialmente nessa questão do pecado por rebelião, porque o indivíduo, por exemplo, no caso de Manassés, a lição ela traz um caso bem radical disso aí. Manassés, ele é um rei que reina durante talvez o maior período, né? O maior período de reinado é de Manassés. É a pergunta que a gente faz assim: por que Deus permitiu que um rei tão mau reinasse por tanto tempo? E uma das respostas que a gente encontra é que Deus ele é fiel quando nós não somos fiéis. Então Deus havia feito uma promessa para Abraão, fez uma promessa a Moisés, reiterou essa promessa a Davi, e a bênção de Deus e a misericórdia de Deus estava sobre todos esses líderes que assumiam o poder. E essa misericórdia foi concedida para Manassés, só que ele fez tudo o que era errado. Ele mata pessoas inocentes, segundo a tradição ele matou Isaías, ele sacrificava seus filhos em sacrifício ali para um deus pagão. Então ele foi até o limite. E a Bíblia diz ali em 2 Crônicas 33 que ele provocou a ira de Deus. Ele fez isso de forma assim deliberada para provocar a ira de Deus.
né? E ainda assim, para esse tipo de pecador, havia solução. No caso de Manassés, a graça de Deus também foi estendida a ele. Mas para cada tipo de pecado havia uma oferta a ser paga, né? Porque o pecado ele precisa ser pago. Sem derramamento de sangue não há remissão, independente se ele é involuntário, se ele é voluntário ou se ele é por rebelião. Agora, interessante isso, né? Mesmo os pecados de rebelião, né, deliberados, né, escancarados, de afronta, ainda assim havia possibilidade de perdão, né? Então a gente percebe uma graça superabundando em cima do pecado, né? Como Paulo depois vem nos revelar de maneira mais explícita. E ainda, aqui a gente usa um exemplo, a lição usa um exemplo da mulher de Tecoa, né? Ali em 2 Samuel 14:9, estava ocorrendo uma situação, né? A mulher se apresenta diante do rei com uma situação. Que situação é essa? E qual a aplicação para a lição? A gente tem cerca de 2 minutos, Ailton, antes de chamar o bloco, mas como que a gente consegue entender esse aspecto aqui da lição? Essa senhora, ela por ordem de Joabe, que era uma pessoa, era sobrinho de Davi, o rei Davi. Davi havia presenciado o filho dele, Absalão, tirar a vida de um outro irmão, Aminon, né, por causa de um problema de incesto, enfim, tudo em decorrência da situação de Davi. O fato de ele ter tido muitas mulheres, filhos, enfim, aquilo trouxe consequências. E ao Absalão matar o irmão, ele foge. E a palavra de Deus diz que ele faz essa vingança 2 anos depois do irmão ter matado, ter abusado da irmã, né? Quando ele pratica, ele fica 3 anos longe. E o que Joabe percebe? Joabe percebe, esse daí é o rei, ele vai ser o rei, o perfil dele é ele que deveria ocupar o lugar de Davi. Mas Davi não recebia o filho, né? O Absalão estava fugindo. Então Joabe ele chama uma mulher e diz, olha, faça o favor, vá diante do rei, porque naquele tempo o rei ele era usado inclusive com a figura de juiz, ele julgava. E aquela mulher agora aparece diante do rei e fala, rei, por favor, tenha misericórdia. Tinha 2 filhos, ela inventa uma história, né? E um matou o outro. Eu fiquei só com um filho. E a lei diz que esse único filho deve ser morto. Por favor, rei, tenha compaixão, tenha misericórdia, faça... Eu apelo, a justiça tem que ser feita, mas, por favor, tenha misericórdia. E aí, Davi, o que ele diz? Olha, o que eu posso fazer por você? Eu não posso ser injusto. Ela falou, então, que o pecado desse meu filho caia sobre mim. E aí Davi vai, e ele entendeu a mensagem. Ele percebeu e ele disse, olha, eu vejo nessa sua atitude algo que está acontecendo comigo também. E ele oferece o quê? O perdão. Veja que o perdão, ele entra aqui como sendo aparentemente algo injusto, né? Porque aquela pessoa merecia. Mas nós vamos perceber que na ilustração do santuário, sempre uma vítima inocente vai pagar o preço. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. O pecado, ele não é algo assim resolvido sem morte. Tem que haver o quê? Remissão de pecado exige o quê? Sacrifício. Tem que haver derramamento de sangue. Alguém tem que pagar o preço. E com relação ao pecado, quem paga o preço? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço. Isso significa dizer que para todo pecado existe uma morte. Ou o culpado irá morrer, ou um inocente irá morrer no lugar, em substituição, em expiação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, vamos refletindo nesses assuntos tão importantes e relevantes para a nossa vida e vamos nos preparar para o próximo bloco que trará grandes elucidações sobre esse assunto tão importante, o santuário, a expiação e a purificação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe e a gente já volta. Estamos voltando aqui então com o programa Lições da Bíblia, apresentando o tema expiação e a purificação dos nossos pecados. Durante essa temporada aqui apresentando o tema o santuário, suas implicações para a salvação de cada um de nós, um tema central na palavra de Deus que todos devemos conhecer e conhecer bem. Bom, nós estamos então aqui abordando, no último bloco, retomando, nós chegamos a uma conclusão teológica, bíblica,
de que todo pecado gera morte. Alguém vai morrer. Quando eu cometo algum pecado, alguém vai morrer. Ou eu vou morrer pelos meus pecados, ou Cristo vai morrer pelos meus pecados, que é a parte inocente. Ou o culpado morre, ou o inocente morre, mas sempre pecado gera morte. Agora, dentro do processo de sacrifício, haviam algumas outras atividades que também tinham simbologia. Em Levítico 4, do verso 27 até o 31, apresentam algumas atividades que aconteciam junto com o sacrifício. Que atividades eram essas? Eu acho que vale a pena a gente ir à Bíblia para que a gente entenda exatamente quais eram essas atividades, esses detalhes aqui. Verso 27 diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Interessante essa última informação de diz, e porá a mão sobre a cabeça do animal. Geralmente assim, ou você coloca a mão para abençoar, né? Geralmente você encontra assim na Bíblia os patriarcas abençoando dessa forma. Moisés, quando ia abençoar o povo, levantava a mão. Jesus, né? Os alimentos. Os alimentos, isso era costumeiro. Mas nesse caso aqui em particular, tinha que ver com confissão de pecados e transferência de culpa. Porque o indivíduo que havia pecado, no caso aqui, o exemplo citado é por ignorância. Ou então ele foi notificado que ele caiu numa falta. Então ele traria, no caso aqui, uma cabra sem defeito, e sobre ela, ali no santuário, colocaria sua mão e confessaria o pecado para o animal. Interessante aqui que a confissão não era para o sacerdote. A confissão não era para o sumo sacerdote. A confissão era para o animal, que nós sabemos representava o Filho de Deus. O sangue daquele animal que seria imolado que iria purificar, como o pastor Ailton mencionou, purificar aquela pessoa simbolicamente do seu pecado, porque aquele sangue do animal não tinha esse poder, mas o significado dele sim. Aquela pessoa, ao confessar, acreditava no sacrifício que viria, Jesus que viria para morrer em seu lugar. Então, é importante a gente analisar que esse ato de impor as mãos era uma atitude de confissão que transferia a culpa para o animal inocente, sem defeito, que simbolizava Cristo. Pastor, eu acho interessante, pastor Jairo e pastor Ivan, porque o texto aqui diz, e a imolará, ou seja, o animalzinho era morto pelo pecador, não era não pelo sacerdote. Talvez o animalzinho que eu esteja mencionando aqui, o cordeiro, né, a cabra, enfim, às vezes, quando era um sacerdote, ele tinha que oferecer um novilho. Veja, a influência era maior, né? Então, o pecado exigia o quê? Algo maior. Quando era uma pessoa humilde, pobre, poderia, se ele não tivesse, até ser um outro para purificação. Por exemplo, as mulheres no período de parto ofereciam após o nascimento, né? Se fosse um menininho, né? Faria ali 40 dias após, eles ofereceriam que um animalzinho e poderia ser, se ele não tivesse dinheiro, poderia ser 2 pombinhos, o que nos leva a crer que Cristo Jesus era de origem muito humilde, porque foi isso que a Virgem Maria fez, né? A mãe de Jesus, Maria. Então, o que me chama a atenção, hoje, para nós que moramos hoje aqui, um animalzinho, ovelha, não tem tanto significado, mas vamos imaginar, eu sei que você tem um cachorrinho, né, pastor? Imagine, aquele povo morava em fazenda, portanto, eram animais que ele conhecia. Portanto, ele levava um animal até o santuário e ali ele entrava no pátio, chegava diante do sacerdote, já sabia-se que era um pecador, portanto, ele estava reconhecendo que era um pecador, e ele confessava, colocando a mão sobre o animal. Quanto tempo demorava, não sei, mas ele tinha que ser específico, transferindo assim para o animalzinho, para a vítima. E agora o sacerdote trazia uma faca, um cutelo, um punhal, e o próprio pecador agora tirava a vida do animal. A função do sacerdote é recolher aquele sangue e depois ele colocava ali, né, nos chifres daquele altar de sacrifício, que era um lugar mais alto.
né? E derramava parte do sangue. E depois aquele sangue também era levado para dentro do santuário. Lá havia o altar de incenso, né? Onde também tinha chifres, ele colocava ali, e parte daquele sangue que havia sido tirado lá fora também era aspergido ali naquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E ficava, imagina quanto sangue acumulado ali, para uma purificação que haveria de ocorrer no dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, que vai ser o tema que nós vamos ver logo na próxima semana. Portanto, veja, tudo isso acontecia para que mostrasse, evidenciasse a malignidade do pecado, a maldade do pecado, alguém, uma vítima inocente morrendo, mas apontando para Cristo Jesus, que viria para morrer em nosso lugar. Um ponto interessante aí que eu gostaria de destacar é que tudo isso indica um princípio bíblico de que a salvação é individual. Você tem que buscar isso da parte de Deus. Lógico, a graça é um presente, é inexplicável, difícil de nós entendermos, mas assim, embora Deus ouça a oração de intercessão, em última instância, a salvação ela é absolutamente individual. A minha comunhão com Deus não pode ser creditada à minha esposa, nem vice-versa. A minha confissão, né, não vai servir para outra pessoa. Eu tenho que fazer isso. Assim como o indivíduo colocava a mão sobre o cordeiro e ele mesmo tirava a vida do cordeiro, é uma coisa muito particular. E hoje, como nós fazemos? Hoje a gente não precisa matar um animal, porque isso faz parte das leis cerimoniais que não estão mais em vigor. Uma vez que Jesus morre, não há mais essa necessidade. Então, hoje, o que eu preciso fazer? Se eu tenho pecado por ignorância, por, enfim, conscientemente, pecado conscientemente, ou até por rebelião, o convite da Bíblia é: você tem que orar a Deus, em nome de Cristo, pelos méritos dele, pedindo perdão, tendo a mesma fé no sacrifício de Cristo que aqueles indivíduos, aquelas pessoas tinham quando faziam o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Então, hoje nós podemos ir livremente à presença de Deus para Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, porque olha, vocês falaram muitas coisas importantíssimas aqui. Deixa eu tentar trazer um pouquinho para os nossos dias, tá? O pecado, ele era confessado através da imposição de mãos, né, para o cordeiro, né, o animal do sacrifício, que representava Jesus. A confissão não era para o sacerdote, mas o sacerdote também tipificava Cristo, né? Certo. Mas era para o cordeiro e não para o sacerdote ou para o sumo sacerdote. Alguém não poderia pensar assim, bom, o sacerdote tipificava Cristo, naquele momento era o cordeiro, hoje a gente não sacrifica mais, agora eu posso confessar para o sacerdote da minha igreja. Essa tipificação do sacerdote representando Cristo, ela cessou também na cruz do Calvário, por isso que eu não devo confessar meus pecados a um líder religioso. Como que a gente entende isso para que as pessoas não falem assim, não, veja, então eu posso confessar para um líder religioso, não posso? Como que funciona isso? É interessante que a gente vai observar, pastor, que em determinado momento, inclusive o nosso guia de estudos vai tratar desse assunto. O próprio sacerdote, ele acabava o quê? Participando dessa cerimônia como não apenas só um intercessor, porque Cristo Jesus é o nosso intercessor, está lá, a Bíblia diz isso, inclusive em Hebreus fala que o nosso sumo sacerdote também. Agora veja, havia uma cerimônia, inclusive a lição menciona, que o sacerdote também comia aquilo, ou seja, ele ao comer daquele animalzinho, que era queimado, né, e tinha que ser todo queimado, e ao comer daquilo ele estava passando o pecado para quem? Para ele. Aí sim tipificando Cristo. Jesus. E ao ele entrar dentro do santuário, agora o pecado estava nele. Que coisa interessante. E precisando também, o sacerdote também precisava o quê? De uma expiação. Ele também precisava confessar. Também precisava confessar, certo? E Cristo Jesus, ele não assumiu os nossos pecados. Os nossos pecados não foram colocados sobre Cristo Jesus. Então veja, agora ele passa a ser aquele que representa de fato, né, aquele que vai unir a humanidade e a divindade na pessoa de Cristo.
Portanto, ele vem como expiação dos nossos pecados. Né? Jesus ele foi afetado pelos nossos pecados, mas não infectado por eles. Né? Sim. Então, no sentido da sua humanidade, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele foi tentado, mas em sua essência, ele não cometeu pecado e não existe, como a Bíblia diz, é um cordeiro sem mancha, sem mácula. Se fosse diferente disso, o seu sacrifício não seria suficiente para pagar o preço do pecado. Então, é bom que a gente faça essa distinção. No caso ali, os sacerdotes, eles tipificavam Cristo em um aspecto do seu ministério, né? Em um aspecto, mas eles mesmos precisavam dessa expiação. Anualmente, tanto é que quando o sumo sacerdote entrava no décimo dia do 7º mês, se eu não me engano, que era o dia da expiação, ele entrava com a corda amarrada, porque caso ele entrasse no Santíssimo com algum pecado, né, ele poderia ser retirado porque ele seria fulminado na presença de Deus. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. E, pastor Ivan, o senhor chamou a atenção para um detalhe. Se algum sacerdote hoje, alguém que usa esse título, quiser tipificar a Cristo, deve dar a vida também. Concorda? Deveria morrer numa cruz. Só que tem um detalhe, mesmo que assim o fizesse, ele não poderia salvar nem a si mesmo. Porque é um pecador. É um pecador. Portanto, Cristo Jesus, ele tipifica a oferta perfeita. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele não pecou. Por isso ele ressuscitou. Se Cristo Jesus não tivesse sido uma oferta perfeita, ele não ressuscitaria. Então, sem dúvida alguma, Cristo Jesus é a Ele que nós devemos confessar os nossos pecados. Né? Agora, essa transferência de pecado é meio complexa, né? Por exemplo, se alguém comete um pecado em um determinado local, onde tem pena de morte, e ele é condenado à pena de morte, o irmão, o pai, a mãe não pode chegar diante do juiz e falar assim, olha, deixa ele solto, livre, perdoe, e aí a culpa recai sobre mim. Isso não parece meio injusto? Tem uma telespectadora que tem uma pergunta a nos fazer, eu acho que ela é relevante, importante, eu acho que muita gente que está em casa talvez esteja com essa mesma dúvida. Vamos acompanhar. O fato pela punição do pecado ter recaído sobre alguém que não tinha culpa, não dá margem para uma aparente injustiça de Deus? E agora? Tem razão. Existe um texto de Paulo que, para mim, resume muito bem essa substituição, essa transferência. Ali em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, existe algo assim, para o padrão humano, de injusto sim nisso. Por quê? Eu sou pecador, né? Eu sou pecador. Como alguém, sem que eu peça, sem que eu mereça, paga penalidade no meu lugar, né? Porque nós não vivemos no tempo de Cristo, isso já aconteceu lá atrás. Nós nascemos debaixo dessa graça, né? E por outro lado também tem outro aspecto. Davi diz ali no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Parece ali que Davi está desabafando para Deus, falando assim, Senhor, eu nasci assim, eu sou assim. Então, assim, que culpa eu tenho também, por outro lado, de ter nascido num contexto de um mundo de pecado e essa natureza que eu não escolhi ter, mas que está em mim, que me leva para longe de Ti, e eu não consigo. E Paulo também, no Novo Testamento, ele também desabafa, dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa batalha, né? Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que, assim como nós não temos culpa de termos nascido nessa condição, nós também não temos nenhum mérito ou responsabilidade naquilo que o céu fez em nosso favor. Então, embora haja uma certa injustiça, para mim, a cruz, ela meio que iguala a questão. Ela torna as coisas emparelhadas novamente, né? Ela me dá a oportunidade de escolher. Fala assim, olha, embora você lute, embora você seja pecador e seja culpado, Jesus já pagou o preço. Agora, está na sua mão escolher se você aceita o que Ele fez ou não. Certo. Né? Então é um pouco profundo assim e requer uma certa Eu vejo aqui reflexão. Como a justiça e a misericórdia de Deus se unem de maneira formidável. E vejo a graça.
Aquilo que o pastor Jairo mencionou, eu vejo a resposta em Romanos, Paulo falando no capítulo 5, verso 17, quando ele diz: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, também vem o quê? A abundância da graça, porque pela obediência de um veio a justiça. Que coisa maravilhosa, né? Sim. Nós não temos culpa do pecado de Adão, mas nós também não temos mérito pelo sacrifício de Cristo, né? O fato é que a gente tem que levar em consideração aqui, pastor Ivan, a expressão dívida. Nós temos uma dívida a ser paga. Quando passa a ser dívida, a situação modifica. Porque se eu tenho uma dívida para pagar junto a um banco, eu posso não ter dinheiro, mas se alguém bondosamente me dá esse dinheiro e paga a dívida em meu lugar, o banco não vai dizer, não, é ele que tem que pagar. Não, ele quer receber. Então, na realidade, o pecado tem uma dívida a ser paga, né, com a morte. E quando Cristo Jesus morre, ele juridicamente põe fim a isso. Por quê? Porque ele pagou por um crime que ele não praticou, que eu pratiquei, mas ele pagou no meu lugar. Tanto é verdade que Jesus Cristo, quando diz na cruz, está pago, né, tetelestai, ele está dizendo isso. O salário do pecado foi pago ali, está consumado, pronto, está pago. Então a minha dívida agora foi paga pelo sacrifício de Cristo Jesus. Está consumado o nosso tempo também nesse bloco. Nós precisamos ir para um intervalo, o assunto é empolgante e a gente percebe que realmente a redenção de Cristo é maravilhosa e pode ser injusto para alguns, mas é essa misericórdia que nos alcança e que nos dá esperança de dias melhores com Jesus na eternidade. Queridos, nós vamos para esse rápido intervalo e a gente já volta com mais lições da Bíblia. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia e sempre apresentando para vocês esse guia de estudos aqui, Princípios, que realmente é um estudo bíblico fascinante e ele é um presente aqui do programa Lições da Bíblia para todas as pessoas de todas as denominações religiosas. É muito fácil você ter esse guia de estudos tão bem diagramado, feito com tanto amor, com tanto carinho. É simples, novotempo.com/lições da Bíblia. Ali tem um lugar bem especial, você pede o seu curso bíblico, faz um rápido cadastro e você recebe assim de maneira muito rápida aí na sua casa. Vai ser uma alegria poder abençoar você também com esse material. Lembrando que isso aqui não é um sorteio, é um presente para todas as pessoas que entrarem em contato, novotempo.com/lições da Bíblia. Bom, nós estamos mais uma vez aqui voltando no último bloco desse estudo e agora falando um pouquinho a respeito do perdão, porque na verdade toda a tipologia do santuário, toda a simbologia apresenta um Jesus ávido em nos perdoar, né? O pecado destruiu a raça humana, destruiu nossa esperança, o planeta Terra. O pecado, né, como um tsunami, acabou com tudo, mas Jesus veio para resolver tudo. E ele apresenta como a solução para a culpa do pecado o perdão. Um perdão que extrapola nossas intenções, não importa se o pecado é de rebeldia, se é inconsciente, se é consciente, não importa se ele é acariciado. Deus tem prazer em perdoar, né? Ele tem prazer na conversão dos seus filhos. Ele não quer que ninguém morra, mas que todos se arrependam e que todos cheguem à salvação. Esse perdão, ele é extensivo a todas as pessoas, em todas as gerações. Como a pessoa pode usufruir desse perdão divino? O perdão de Deus, ele realmente não tem limites, né? Em espaço, tempo, pecados mais agressivos, menos agressivos. Simplesmente porque, assim como o pastor Ailton Santana mencionou a analogia do banco, né, no outro bloco, eu creio que a nossa dívida ela é muito pequena, por mais ofensiva que seja o nosso pecado, nossas atitudes e escolhas, a nossa dívida ainda é muito pequena face ao tamanho da graça de Deus. Onde abundou o pecado, a Bíblia diz, superabundou a graça. Então, esse é um princípio, assim, o sacrifício de Jesus sempre será suficiente. E condicional no sentido da aceitação humana, porque Deus não vai levar para o céu ninguém obrigado, né?
Deus, ele não diz assim, olha, vou entrar, vou transformar. Por mais que seja algo bom, isso viola um princípio que está na Bíblia, que é o princípio do livre-arbítrio, com o qual Deus nos criou, né? Então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, é porque a atitude divina ao longo de toda a Bíblia, na história de cada ser humano da face da terra, Deus lá de fora batendo, querendo influenciar, querendo perdoar, querendo redimir. Agora, eu preciso, diante dessa informação, né, diante dessa boa nova, me posicionar. Então, tem pessoas que conhecem tudo isso que a gente falou aqui, mas que vivem como se Deus não existisse, certo? Então, Deus não tem como alcançar essa pessoa, não que Deus esteja longe, que essa pessoa se afastou, fechou a porta, né, abandonou. Então, eu acho que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem que refletir a respeito disso, porque nós somos responsáveis por aquilo que sabemos. Então, aquele que está assistindo esse programa, com certeza, não vai poder dizer para Deus, Senhor, eu não sabia, né? Eu não sabia. A informação está aqui, a Bíblia está aqui para nos orientar e mostrar que Deus nos ama e que essa graça está disponível. Escolha então, né? Escolha. Eu escolho ou a culpa de Adão ou o perdão de Cristo. Sim. Né? Agora, interessante essa questão da dívida, né? Voltando ao bloco anterior, né? O indivíduo que está devendo dinheiro no banco. Agora, é aquilo, a graça de Cristo é suficientemente ampla para cobrir essa dívida, mas nós éramos incapazes de saldá-la, né? Sim. Então, diante de nós, ela era gigante. Da perspectiva de Cristo, ela é completamente pagável, né? Então, é por isso que sem Cristo não há possibilidade de salvação para nenhum de nós, né? Porque diante de nós, o salário do pecado é a morte. Como é que eu resolvo isso? Se eu pequei, então eu vou morrer, não tem saída. Aí vem Jesus, morre no nosso lugar, purifica toda essa questão, sobretudo o nosso coração, né? Vai nos transformando, o sangue vai nos purificando e vai perdoando a nossa vida à medida que nós vamos reconhecendo o sacrifício de Cristo, nos arrependendo, confessando o pecado, né? Havia ali a confissão dos pecados, né? Há um processo para que esse perdão possa nos alcançar. Pastor Ivan, eu fico analisando, talvez a pessoa que está assistindo, você que está assistindo aqui o Lições da Bíblia, fica imaginando, nossa, mas mataram uma ovelhinha, né? Até usei a ilustração do cãozinho, um animal de estimação. É claro que o cão é um animal imundo, jamais poderia representar a figura de Cristo, mas é mais na figura ali, né? Um animalzinho inocente pagando. Veja, essa palavra perdão, alguém tem que perder, e é uma grande perda. A palavra perdão é exatamente essa. E o prejuízo, né, ficou com Cristo. Ele pagou o preço, ele assumiu, né? Ele assumiu a nossa dívida. E o texto aqui, de 1 João, fala a esse respeito. Se confessarmos os nossos pecados, 1 de João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar, ou seja, para dar o perdão, e nos purificar de toda a injustiça. E aquilo que o pastor mencionou, o profeta Miqueias fala com tanta propriedade, né? Miqueias, capítulo 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? A partir do verso 18. Que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E fala que ele pega esses nossos pecados e lança, o verso 19, né, as nossas iniquidades, os nossos pecados, lança no fundo do mar. Lá onde não chega a luz, lá onde não há oxigênio, não tem vida, e fica lá. Ou seja, nós temos a certeza de que a graça é suficiente, como diz a música do Arautos do Rei, sim, né? Sim. Tão linda a eu acho mensagem. lindo essa parte de Miqueias, quando diz, né, ele tem prazer na misericórdia, prazer em perdoar, né? Prazer em perder. Né? Por isso que o perdão, ele faz parte do aperfeiçoamento do caráter do cristão, porque nós vamos nos assemelhando a Cristo. Verdade. Né? Então as pessoas, elas não querem perder, né? E quando você diz assim, olha, perdoe, você está dizendo perca, né? Deixe isso para lá, né? Pegue esse pecado cometido contra você e jogue você também nas profundezas do mar. Perca, tenha prazer na misericórdia, em ofertar misericórdia, né? Agora, essa letra, né, do hino que o Quarteto Arautos do Rei canta, né? Composta pelo Daniel Salles, né? Graça, né?
ali tem uma frase bonita, eu queria que você mencionasse essa frase. Pastor Jair, você que cantou e canta tantas vezes, né? Se a gente, se for aquela parte que a gente conversou por aí, é aquela parte do refrão, né? Pecado não se perdoa, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Na verdade, pecado não se explica. Por que eu cometi esse atozinho aí? É porque a letra original era essa. Depois foi ajustada, porque numa música você não consegue explicar por completo a teologia e a intenção. Você tem ali poucos minutos e é uma poesia. Então, pecado não se explica, pecado se paga. Mas, em última instância, não está completamente errado o que ele quis dizer originalmente. Pecado não se perdoa, pecado se paga. Para ele dizer, olha, perdoados estão seus pecados, um preço precisava ser pago, como nós mencionamos aqui. Então, quando Jesus ia curar alguém e dizia, olha, você está perdoado, isso era um nó na cabeça dos fariseus, porque, primeiro, só Deus pode fazer isso. Né? Esse é um outro ponto até, em relação àquela nossa discussão sobre o sacerdote. Nenhum sacerdote tinha autoridade para perdoar pecados. E os fariseus sabiam disso, porque o Antigo Testamento não ensina isso. Então, por que Jesus estava dizendo, perdoados estão os seus pecados? Na verdade, quando Jesus falava aquilo, ele estava dizendo assim, eu vou morrer por você, eu vou pagar o preço. Né? Daqui a pouco eu vou para a cruz, você pode ficar tranquilo, seus pecados estão perdoados. Então, é extraordinário. E eu fico pensando assim, né? O que encobre a transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, diz Salomão lá em Provérbios 28:13. Então, a nossa atitude hoje é diante dessa oferta de perdão, desse preço que foi pago, dessa graça que é simples, a gente precisa simplesmente aceitar, refletir, avaliar a vida e permitir que Deus trabalhe no coração. Esse estudo todo que nós estamos tendo aqui, ele serve para deixar claro para todos nós, para quem assiste esse programa, para nós três, para os nossos familiares, para as pessoas que nós amamos, que embora a nossa vida seja recheada de pecados, né, coberta de pecados, nós temos um Deus que tem prazer na misericórdia, que quer nos perdoar e que viabilizou o perdão. Né? Ele perdeu tudo, ele perdeu a vida, né, pagando o preço do pecado. Nós estamos indo já para as considerações finais. Em nome do Lições da Bíblia, eu quero agradecer a presença do pastor Ailton Santana, do pastor Jairo Souza. Obrigado por estarem aqui conosco para estudarem esse assunto tão lindo, tão especial, que comove a todos nós. Eu gostaria das últimas palavras do pastor Jairo e depois do pastor Ailton para encerrarmos esse estudo da lição. Eu acho que nós somos privilegiados de estudarmos esse assunto ao longo dessa temporada. Né? O santuário, ele ilustra o plano da salvação e foi a forma mais didática que Deus escolheu para ensinar gerações. E isso chegou até cada um de nós. Então, diante de todas essas informações, o convite que eu deixaria para você, que serve para a minha vida também, é que hoje eu preciso avaliar minha vida, analisar exatamente qual é a resposta que eu estou dando a cada dia para toda essa oferta que o céu me dá. E o meu desejo é que você confie na graça de Deus, no perdão dEle, e que você possa viver o sonho dEle na sua vida. Eu acho incrível, inclusive o nosso guia de estudos, no verso para memorizar, citou 1 de Pedro 1, ali o versos 18 e 19, que fala que nós não fomos resgatados com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, Cordeiro Imaculado de Cristo, morto e conhecido antes da fundação do mundo. Mas em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que ele é o Cordeiro morto na fundação do mundo. Então, se nós formos analisar o Cordeiro morto lá no Éden e o Cordeiro morto lá naquela sexta-feira, dois cordeiros tipificavam, né? Um apontava para o outro. Cristo Jesus é o Cordeiro que foi morto lá na cruz, naquela sexta-feira, às 3h da tarde, conforme já havia sido dito que aquele seria o sacrifício. Portanto, ali ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, meu amigo, aceite o sacrifício de Jesus, aceite a graça de Jesus, esse favor imerecido e o perdão, e vamos viver o quê? Uma vida de graça, sendo uma bênção para que outros também possam aceitar a Jesus e o sacrifício de Cristo. Que lição especial para todos nós. Acho que esse é o momento de nós orarmos, pedirmos a Deus a sua bênção, o seu perdão. Queria convidar o pastor Jairo a orar conosco. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo estudo que
que fizemos nesses poucos minutos. Muito obrigado porque através da Tua palavra entendemos o Teu amor, o Teu perdão e o plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor acompanhe, Senhor, cada um dos telespectadores que estiveram conosco agora e que o Teu perdão, a Tua graça possa cobrir qualquer pecado, nos garantindo a salvação, porque nós queremos estar no céu contigo. Nos dá a Tua paz, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jairo Souza, mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Pastor Aildo Santana também, muito obrigado pelas considerações. Tenho certeza de que muitos de nós, todos nós, crescemos com o conhecimento bíblico e Deus os usou para compreendermos melhor esse assunto tão especial dentro do santuário. Querido, a mensagem dessa semana é essa: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus nos perdoa, tem prazer na misericórdia. E todo o ritual do santuário é mostrando esse amor infinito de um Deus que procura salvar todo e qualquer ser humano. Isso inclui você e a mim. Por piores que sejamos, por mais pecados que tenhamos cometido, eu e você temos a certeza de um Deus que nos ama e que quer o nosso melhor. Nós esperamos você aqui na próxima semana para estudarmos um pouco mais a Bíblia, um pouco mais o santuário, as suas implicações dentro da teologia bíblica, o que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa existência, e pela graça de Cristo estaremos todos reunidos para crescermos ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até semana que vem com mais um programa Lições da Bíblia.